Então, tipo assim, ele pode ser ele. É. Cara, isso vai ser muito legal. É mesmo. E ele vai ter essa. Eu conversei com uma pessoa, me falou isso, Thiago. Ele vai ter essa função, esse dinamismo. Vai ser um cara que vai ser o líder do grupo fora de campo, dentro de campo. Vai fazer, né? É como se fosse um gerente mesmo, assim, futebol, aquela coisa que faz um relacionamento direto e tal. Só que o cara vai ser auxiliar. Sim. Né? Então, o papel dele em si não vai ser muito tático, não vai ser nada gritar assim. vamos. O papel dele é gritar vamos, botar os caras lá em cima. Vai Assim, usar a experiência dele de Botafogo, de contato com o elenco, de liderança e idolatria da torcida para fazer com que isso vai ser o incentivador. E, cara, vai ser muito um auxiliar do Abel Ferreira. Porque assim, os auxiliares do Abel Ferreira são muito competentes, entendem muito de futebol, mas eles têm um papel fundamental também de tirar a pressão do time durante o jogo. E não De é desmerecer, não. Não. É dizer que essa função que ele vai ter que desempenhar. E toda vez... E é fundamental, que toda vez que o Palmeiras tá tomando uma pressão, toma um gol, acontece uma bola na trave, eles esfriam o jogo com maestria. Toda vez que o Palmeiras tá passando perrengue, é ou o Abel ou o auxiliar dele tomando um cartão amarelo. Pode ser um lance nada a ver com nada no meio de campo, mas eles veem que o jogo tá ruim. É tático isso. Sim. Porque os caras dentro de campo não tomam cartão. Você vê que raramente os jogadores do Palmeiras tomam cartão por reclamação, qualquer coisa. Mas o Abel, todo jogo, o auxiliar do Abel toma um cartão, toma um amarelo, toma um vermelho, bota até fita na boca pra reclamar, assim. É absurdo. E eu acho que o João Carlos tem esse papel, porque assim, ele tira muito a pressão do time. Ele ali na beira do campo, o Lúcio Flávio passando mais instruções, pensando mais a parte tática do jogo, a parte realmente de campo e bola. O João Carlos tem esse papel de ser o cara que vai tomar um cartão quando precisar. Vai ser o cara que vai precisar dar um grito assim, o time tá sofrendo uma pressão, precisa alertar alguém, um lateral tá errado, um ponta tá cobrindo errado. Ele vai dar o berro junto. E acho que ele tem esse papel e é um papel importantíssimo. Porque para um time que tem essa autogestão do Botafogo, dos caras assumir essa responsabilidade, eles precisam de um cara ali pra manter todo mundo unido, todo mundo ligado. E esse papel de capitão ele fez muito bem no Botafogo, mesmo sem jogar, né? Sim. Quantas vezes nesse ano ele tava ali na beira do campo já junto, já chegava, já dava uma instrução, ou ao pé do ouvido ou gritando, aparecia em pé ao lado de vez em quando, até do Luiz Castro, quando ia pro banco. É um cara que joga junto com o time, e talvez seja esse o grande papel dele, né? Não deixar a peteca cair. E você vê, né, que você citou anteriormente, naquela época do Botafogo perder pro Flamengo, vice, tipo, o Vasco teve também, né? Campeonato estadual e tal. O Lúcio Flávio participava, ele era um bom jogador, né? Um cracaço, mas assim, um grande jogador, batedor de falta, um cara que o maestro torcedor... daquele time. Mas só que aquele time que era projetado para ganhar uma coisa ali, tal, ficou taxado como a figura do chororô. E o Lúcio Flávio fala assim, mais pacato, fala de um jeito, que a galera colocou isso nele também. Ele fazia parte daquele perfil chororô. Se começasse o ano... aliás, começou o ano. O Botafogo jogaria o início do estadual com um time aspirante, lembra? Quem era o técnico? Lúcio Flávio. Foi um jogo, foi 1-0 ao na DAX. coletiva de apresentação de tudo aquilo. O que o torcedor do Botafogo falava naquele início? Ih, caramba, aí... O Lúcio Flávio, cara, vai e tal. Pá. Aí ele ganhou uma moral diferente nessa duplinha com o Caçapa. Como hoje a sinuca de bico de você não sabe quem que você traz pra técnico, o cara, ele ganhou essa... Ele virou do chororô pra empatia do torcedor. E eu acho um rebranding muito grande do Lúcio Flávio, porque assim, ele tem, e é horrível o que eu vou falar agora, é pesado, mas assim... Ele tem um carimbo de fracasso do torcedor do Botafogo com ele, vocês podem até me corrigir, mas assim, a gente vê que ele é um dos ícones daquele time, que tinha Dodô, Lúcio Flávio, que era um time realmente pra ser campeão, e a imagem que marca o Lúcio Flávio no Botafogo é depois de ter jogo contra o Figueirense, né? E tem aquele chororô todo, eu não sei se é contra o Figueirense ou é contra o Flamengo, mas ele tá de colete chorando na sala de coletiva, que os jogadores se reúnem pra reclamar, e aquilo ficou realmente marcado, essa coisa do chororô, ele virou uma estampa disso, e o Botafogo nunca mais conseguiu engrenar com aquele time, mesmo sendo um time muito qualificado pra época. Carrossel Alvinegro. Pô, o Carrossel Alvinegro. Aquele time era bom. Era o Cuca treinador, tinha o Juninho. O Zé Roberto veio aqui e falou sobre isso. E depois daquele episódio, realmente as coisas desandaram um pouco mais. Então, ele tirar esse estigma do fracasso pra ser um cara que pode colocar a medalha no peito, porque realmente, se o Botafogo for campeão, vão lembrar muito do Luiz Castro, mas já rolar uma gratidão pro Lúcio Flávio absurda, assim. Que ele foi o cara que recolocou o time nos trilhos, né? Isso pode ser importante, não só pra continuidade dele no Botafogo, mas para devolvê-lo a um panteão de jogadores importantes
ele acaba ficando um pouco numa prateleira que eu acho nem é justa com ele, porque ele realmente era um cara importante, um cara decisivo quando tinha de ser, mas realmente não teve esses títulos, né, assim. Ele agora tem a oportunidade de ser campeão que ele deveria ser naquela época. 2007, né? Eu acho que é por isso que é muito enredo de documentário, assim, de filme, assim, de emoção, porque são dois caras que merecem muito. Lúcio Flávio e o Joel Carli, pra mim, merecem muito esse título. Não só os jogadores, por tudo que eles, enfim, assumiram de responsabilidade, mas o Joel Carli e o Lúcio Flávio, pra mim, merecem demais, porque realmente o Lúcio Flávio viu tudo isso com o Botafogo. O Joel Carli também viveu aquela crise do Botafogo, sai em 2020, volta depois, mesmo assim aceita não receber tudo que ele tinha de salário para receber, por exemplo. Então, são dois personagens que têm uma relação com o Botafogo muito forte. E aí a gente volta para aquela questão, a torcida do Botafogo nesse momento precisa tirar essa desconfiança. O que aconteceu em 2007, o que aconteceu em 2020, que os dois estavam inseridos, isso não pode voltar agora, porque agora é momento de apoio. Agora é momento da torcida e a torcida comprou isso. A torcida comprou isso. É óbvio que existe um ou outro aqui, mas a maioria, a massa alvinegra comprou essa briga porque os jogadores também compraram essa briga. Então, assim, não, a gente bateu na mesa e a gente vai assumir essa responsabilidade. E tem um detalhe importante que é o seguinte, talvez muita gente não se lembre. O Lúcio Flávio, ele não participou do trabalho direto do Castro. Sim. O Castro não deixava. Não quis, né? O Castro não quis. Botafogo, não sei se a Thalitinha lembra o nome agora, o Botafogo contratou um cara para fazer um elo, também um português. João Costa. Para fazer o elo da comissão do Luiz Castro com aquele time sub-23. É o coordenador metodológico, isso. Né? E aí o pessoal inventa os cargos bonitos, né? É um nome difícil. Em janeiro eu fiz uma entrevista com o Lúcio Flávio. E ele até explicou, né? Eu até coloquei isso nessa matéria, relembrando que o processo era assim. Ele tinha lá tudo dos números, né? Do que estava acontecendo, de quem poderia... O Janderson foi um cara que foi profissional e tal. E ele passaria, só que não tinha ligação direta. Lúcio Flávio e Castro. Obviamente, o Lúcio Flávio sabia como o trabalho estava sendo feito. É um profissional experiente. Como jogador e fora de campo, né? Como auxiliar, como técnico do time sub-23, sabe tudo, mas ele não participava diretamente dessa comissão. Como ele acabou participando da do Lage. Porque quando o Lage chega, o Caçapa sai. E aí quem sobra? Sobra o Lúcio. Certo? Então quem foi o cara muito elogiado pelo Caçapa, que ajudou demais naquele momento, a passar as coisas do clube? Foi o Lúcio. E o próprio Carlos Alberto, que a gente também falava em off, parece ter sido um resgate do Lúcio Flávio, né? Até que era um cara que treinava um pouco ali, não digo que em separado, mas não treinava no primeiro time, era um cara que frequentemente não ia pra relação, então ficava muito sob a tutela do Lúcio Flávio. E quando o Caçapa chega, volta a relacionar o Carlos Alberto volta bem... Só que ele agora não vai poder usar praticamente nada do que ele viveu mais de perto, que foi o período Lage. Ele vai ter que utilizar o que ele sabe, mas que ele não viveu ali no dia a dia, que é o período Castro. Porque ele não conhece de método, né? O que o pessoal do Botafogo espera agora, assim, se você perguntar pra alguém resumidamente Lúcio Flávio, queremos que o Botafogo volte ao modelo antigo. É isso. Como? Não sabemos, mas queremos que volte. É isso. É fácil. O feijão com arroz do Dorival Júnior ficou na bronca. Ele falou, esperou, ganhou. Você vê, muitos médicos, e falou, eu fico chateado. O pessoal falou que eu tive que fazer o feijão com arroz. Qual técnico depois de mim que botou Gabigol e Pedro juntos? E os caras jogaram bola? Quem ganhou depois de mim? Eu ganhei a Libertadores. E chegou na turbulência, lembra? Ganhei Libertadores e Copa do Brasil. Então que feijão... Aí o Lúcio Flávio agora vai fazer o feijão com arroz. Qual o feijão com arroz que ele vai ter que fazer? Acabou esse corte? Então calma aí. Antes de eu ir embora, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação, deixar o seu like, o seu comentário e, claro, seguir as nossas redes sociais. A gente tá no @Fora do Jogo Cast em todas as redes sociais, mas pelo visto, estamos expulsando, então vai, me ajuda aí!